Vamos conversar um pouquinho sobre dupla excepcionalidade, um termo extremamente importante, pertinente, e nós vamos definir algumas coisas, desmistificar algumas coisas, porque você precisa ter uma compreensão interessante sobre isso. Primeiro, dupla excepcionalidade. Quando você tem num indivíduo, de um lado, altas habilidades e superdotação, e de outro associado, autismo, TDAH ou ambas as situações relacionadas a altas habilidades e superdotação. O que define altas habilidades e superdotação? É um contexto que vem passando por uma mudança importante, está se ampliando conceitos relacionados a isso. Nós temos um dos alicerces que está ligado ao QI, que é um dado quantitativo numérico. Porém, os novos estudos mostram que não somente um QI determina altas habilidades e superdotação. Nós vamos estar falando também de indivíduos com alto poder de criatividade, nós vamos estar falando de indivíduos com alta intensidade de motivação para a realização das coisas, e nós vamos estar falando de inteligências múltiplas, ou seja, várias habilidades em que o indivíduo pode ter uma ou duas, de um altíssimo potencial e as demais medianas ou abaixo da média. E sim, nós vamos ter indivíduos que vão ter uma capacidade alta de forma mais genérica, tá? Quando nós falamos de TDAH, de autismo, altas habilidades e superdotação, nós estamos falando de processos do neurodesenvolvimento. Nós estamos falando de indivíduos que apresentam uma estrutura neurológica que provoca uma resposta atípica. E aí nós vamos categorizar para ver como é que fica a associação desses três. Quando nós falamos da condição autista, nós vamos estar falando de indivíduos com interesses restritos. Esse interesse restrito, ele também participa do TDAH. E ambas as situações geram hiperfocos. No TDAH, por exemplo, o indivíduo que genericamente tem uma característica desatencional, quando ele está focado naquilo que interessa, ele apresenta um paradoxo, uma hiperatenção para a realização disso. E não é diferente em indivíduos com altas habilidades e superdotação. Esses indivíduos de altas habilidades e superdotação, eles também desenvolvem e geram focos direcionados àquilo que esse potencial de inteligência se aplica, construindo no seu dia a dia hiperfocos. Pessoas na condição autista, como um pilar mestre entre várias características que a condição manifesta, nós vamos ter uma caracterização de habilidades e de responsividades sociais diferentes, definidas socialmente como indivíduos que apresentam prejuízos para o processo de aproximação, de interação e de manutenção das relações sociais. A dificuldade social, ela também está presente no indivíduo com TDAH. Só que o que acontece? O indivíduo com TDAH, ele vai encontrar barreiras e dificuldades relacionadas aos déficits e aos prejuízos que o desempenho dele apresenta pela desatenção, pela hiperatividade e pela impulsividade. E pessoas com altas habilidades e superdotação, essas pessoas também vão apresentar dificuldades sociais com um terceiro contexto. As pessoas com altas habilidades e superdotação, elas vão manifestar uma dificuldade significativa de aproximar, interagir e manter as suas relações sociais quando o assunto, as pessoas, os tópicos tratados são rasos e superficiais.
Pessoas com altas habilidades e superdotação não gostam e não se permitem vivenciar trivialidades. As 3 situações, autismo, TDAH, altas habilidades e superdotação, podem apresentar dificuldades de rendimento e de desempenho escolar, tá? Cada um pela sua característica. No caso de altas habilidades e superdotação, porque o assunto da escola não interessa e ele vai focar em outras coisas. O TDAH, porque ele não consegue se focar naquilo que é repassado. E a pessoa na condição autista, pela questão da linguagem, pela rigidez cognitiva, pela necessidade da utilização de formas e de métodos alternados. A associação desses 3 vai fazer com que você tenha um plus. Você tenha uma característica neurodivergente potencializada, aumentada. Cada uma delas dentro das suas características, tá? Então, assim, a dupla excepcionalidade, ela acaba trazendo 2 portas para o indivíduo. Uma, extremamente favorável, porque essas altas habilidades e essa superdotação, principalmente quando ela é canalizada, ela é explorada, isso faz com que o indivíduo, na condição autista, no TDAH ou em ambas, consiga construir uma compreensão mais adequada e, consequentemente, consiga virar algumas dificuldades ou construir habilidades que são importantes para a sua qualidade de vida e para a qualidade de vida das pessoas que estão à sua volta. Qual é a segunda porta? Quando você tem um indivíduo com dupla excepcionalidade, em que ele não consegue dar vazão à sua capacidade, seja de QI, de criatividade, de motivação, alguma das suas inteligências múltiplas, isso acaba potencializando negativamente as demais características relacionadas à neurodivergência. É o indivíduo que se desregula emocionalmente mais forte, que a rigidez cognitiva se amplia, que o padrão restrito e repetitivo de comportamento aumente cada vez mais e assim por diante. O que é fundamental? Você ter uma análise bastante minuciosa e principalmente de funcionamento neurocognitivo, e aí entra a grande importância de não apenas se ter um diagnóstico, mas de se qualificar esse diagnóstico, definindo como é o funcionamento dentro da condição autista, dentro do TDAH, dentro de altas habilidades de superdotação, e essa avaliação qualitativa você só consegue construir através de instrumentos técnicos, científicos, utilizados e aplicados pela neuropsicologia, para você ter um perfil de todas as habilidades potenciais e das necessidades de desenvolvimento desse indivíduo, para que a partir de então você estabeleça um plano de tratamento adequado e consiga construir uma qualidade de vida para essa pessoa. O que as estatísticas mostram? Eu vou falar de estatísticas convencionais, que ainda trabalham basicamente dentro dos dados de QI. Nós temos uma população em torno de 3 a 5% no mundo que apresentam altas habilidades de superdotação. Com a ampliação dos estudos, falando da criatividade, múltiplas inteligências, esse poder motivacional, etc., nós vamos ter sim aí um aumento dessa população, tá? Mas nós não estamos falando de uma condição que é predominante, que faz parte de um número significativo de pessoas. Então, existem critérios, esses critérios precisam ser avaliados e investigados. Na dupla excepcionalidade, quando tudo isso se torna claro, você tem elementos palpáveis para você então estar construindo um caminho diante dessas características, fazendo com que haja uma melhoria na qualidade de vida. Ok?
Um abraço.